Celebramos o Dia da Bíblia. A pastoral do boletim fazemos referência a este fato. Como mencionei na quinta-feira passada, numa bela solenidade na Câmara Municipal do Recife, o tema foi lembrado, falamos sobre isso. Louvamos a Deus pela vida de instituições que se dedicam à propagação da palavra de Deus. Louvamos a Deus pelo acesso fácil às Escrituras que temos em nossa pátria. Louvamos a Deus pelo privilégio de poder conhecer a sua palavra e transmiti-la, embora, honestamente falando, aproveitemos tão pouco desse maravilhoso tesouro que temos diante de nós, desse maravilhoso tesouro que temos ao alcance de nossas mãos. Há quantos que desejariam muito ter acesso a porções das Escrituras e não o têm. Há tantos que desejariam chegar-se à palavra de Deus e não a podem tocar. E nós, invariavelmente, temos algumas cópias do texto bíblico em nossos lares e aproveitamos tão pouco desse precioso tesouro. Mas, irmãos, estamos em plena celebração de Natal. E pensar nas Escrituras e, ao mesmo tempo, no Natal, não é tão difícil como pode parecer. Mas o primeiro texto que vem à nossa mente, quando nós pensamos nessa conexão, são as palavras ditas por Jesus no capítulo 5 do Evangelho segundo João, no versículo 39. João 5, versículo 39, em uma das interessantes discussões de Jesus com alguns dos seus ouvintes e dos seus interlocutores. E ele falava de si mesmo, falava da necessidade que eles tinham de conhecer a verdade, falavam do testemunho que tinha a respeito de si mesmo. E no versículo 39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus se apoia no fato de que aqueles homens alegavam conhecer as Escrituras. Não apenas isso, aqueles homens alegavam respeitar as Escrituras, embora, é bem verdade, muitas tradições e muitas interpretações das Escrituras houvessem se somado ao texto bíblico propriamente. E a verdade é que algumas dessas tradições e dessas interpretações acabavam por ocupar um espaço ainda mais importante do que o próprio texto da palavra. Algo semelhante ao que aconteceu no período chamado Idade Média com a Igreja Cristã Católica, onde as tradições acrescidas ao texto da Bíblia acabaram por tomar-lhe o lugar e passaram a ser muito mais conhecidas que o próprio texto das Escrituras. Jesus falava a homens que alegavam um profundo respeito às Escrituras. Não apenas isso, alegavam um grande conhecimento das Escrituras. E Jesus apela justamente a isso, ao seu conhecimento e ao seu respeito pelas Escrituras, para lhes apresentar a essência da mensagem encontrada na palavra, a essência da mensagem encontrada na revelação divina. E podemos dividir a sentença de Jesus exatamente em 3 partes, que nos ajudam a entender exatamente os pontos colocados por Jesus. Ao dizer, examinais as Escrituras, Jesus começa por voltar a nossa atenção, assim como faz com aqueles que o ouvem, para o valor e a importância da palavra de Deus. Sim, precisamos examinar as Escrituras, e isso é mais do que lê-las, é mais do que ouvi-las, é mais do que considerar as referências feitas a ela, mas é conhecê-las com profundidade. Conhecê-las com inteireza. Nós precisamos examinar as Escrituras.
As Escrituras suportam a qualquer exame mais acurado e nós precisamos fazê-lo. Não há por que temer ir à Bíblia levantando perguntas e questões e indagações, tentando conhecer melhor o texto, tentando explorá-lo melhor. Não há nenhum pecado, nenhum erro em levantar perguntas a partir do texto, no afã e no desejo de encontrar a verdade mais pura e mais completa nele. Precisamos estudar cuidadosamente as Escrituras. O único detalhe a ser lembrado é que nós jamais conseguiremos esgotá-las. Jamais conseguiremos esgotar o seu conteúdo. Jamais conseguiremos esgotar as mensagens que dela podem ser extraídas. Um dos testemunhos mais curiosos e mais interessantes é o do Augusto Cury, que, ateu, decidiu dedicar-se ao estudo das Escrituras, mais precisamente ao estudo da vida de Jesus, e começou a investigar. Fruto de sua investigação, aquela série de livros, Análise da Inteligência de Cristo. E ao tentar dissecar a inteligência daquele homem, Jesus Cristo, ele termina por encontrar a verdade nas suas palavras, a verdade nas Escrituras, e se converte. É justamente o que ocorre quando nós examinamos as Escrituras. São inumeráveis as histórias de servos de Deus que se converteram sozinhos, que simplesmente começaram a ler a Escritura, a ler a palavra, a examiná-la e tiveram suas vidas transformadas. O exame das Escrituras nos transforma, o exame das Escrituras nos aperfeiçoa, o exame das Escrituras nos torna melhores. Irmãos, a razão pela qual muitas vezes vivemos a vida cristã preservando infantilidade e imaturidade é a falta de conhecimento da palavra de Deus, é a falta de estudo da palavra de Deus. Essa palavra transforma a nossa vida, essa palavra nos aperfeiçoa, essa palavra nos amadurece, essa palavra nos torna melhores. Ao lembrar aquilo que aqueles homens alegavam fazer, Jesus quer quase trazer um imperativo. Nós precisamos examinar as Escrituras. Basta ler as riquíssimas palavras do Salmo 119. Quando o salmista fala dos estatutos, dos preceitos, dos decretos, dos mandamentos, e usa vários sinônimos para se referir à palavra de Deus, e fala da preciosidade que eles são, fala do prazer que eles proporcionam, fala do direcionamento que eles dão à sua vida. Escrituras que são fonte de consolo quando é disso que precisamos, que são fonte de conforto quando essa é a nossa necessidade, que são fonte de ânimo quando as demandas da vida requerem isso, que são fonte de sabedoria e direção quando as decisões exigem de nós discernimento e bom senso, que são fonte de conhecimento a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, a respeito da vida. Ah, irmãos, quão melhores nós somos à proporção em que conhecemos melhor a palavra de Deus. Jesus é um exemplo claro de alguém que conhece as Escrituras e usa as Escrituras. Ao longo de sua biografia, apresentada pelos evangelistas, é muito interessante perceber o modo preciso, cirúrgico, como Jesus usa as Escrituras. Mas, irmãos, só existe uma forma através da qual nós podemos usar as Escrituras com precisão, é quando nós as conhecemos com inteireza. Quando nós conhecemos a palavra de Deus de forma parcial, incompleta, superficial, nós não conseguimos usá-la de forma precisa e corremos o terrível risco de usá-la de forma distorcida. Quando entendemos o todo, quando temos o conhecimento da palavra de Deus como um todo, nós podemos interpretar muito melhor as Escrituras. É por isso que no maravilhoso estudo preparado, que tem sido ensinado a vários grupos pela irmã Glaucília, ela tem falado sobre o modo como nós precisamos ter uma visão panorâmica das Escrituras, para perceber muito melhor sua coerência, sua integridade.
e o modo como as Escrituras, como um todo, falam ao nosso coração. Examinar as Escrituras é a primeira sentença de Jesus para chamar a atenção daqueles homens para o valor das Escrituras. Mas ele prossegue, dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Aqui Jesus começa a chamar a atenção deles para um fato para o qual eles não estavam devidamente atentos. As Escrituras são fonte de vida eterna. Jesus quer destacar aqui a nossa tendência humana a ter uma visão exclusivamente imediatista. Nossa visão algumas vezes está voltada para o exclusivamente concreto e para o limitadamente presente. Você está com sua Bíblia aberta em João 5? Passe para João 6. Há uma conversa muito interessante de Jesus e alguns detalhes mostram exatamente esse esforço de Jesus em tentar apontar para realidades espirituais e eternas, enquanto a mente humana está muitas vezes presa a realidades físicas, imanentes e terrenas. Os versículos 26 e 27, por exemplo, de João capítulo 6, dizem o seguinte: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus havia multiplicado os pães. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Mais adiante, os versículos 30 a 33 voltam a tocar nesse ponto. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus tenta desconstruir na mente deles o conceito de que o maná era o pão do céu, porque descera aparentemente do céu. Jesus quer mostrar para eles que o pão do céu é aquele que não apenas vem de Deus, mas que proporciona céu, que proporciona vida eterna. Aqueles que comeram do maná voltaram a ter fome. Aquele que come do pão perecível volta a ter fome. Jesus queria falar de algo eterno. Lembram-se da discussão de Jesus com a mulher samaritana, ou da conversa dele com a mulher samaritana próximo a Sicar? O teor é basicamente o mesmo. Jesus fala da água da vida e ela está exclusivamente focada no poço do qual ela tira água para beber. Jesus tenta lhe explicar: quem beber dessa água voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O esforço de Jesus, o empenho de Jesus ao longo de seu ministério, e o evangelista João mostra muito isso, é voltar a atenção dos seus interlocutores para a vida eterna. Fez isso com a mulher samaritana, como fizera, e o capítulo 3 lembra isso, com Nicodemos, que achava que nascer de novo seria voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer. Jesus tenta lhe explicar que não é disso que ele está falando. Ele fala de realidades espirituais. Ele fala de verdades espirituais.
Jesus aqui quer chamar a atenção das pessoas para o foco que é e precisa ser a vida eterna. Sim, as Escrituras são fonte de sabedoria para o presente, claro que são. Ensina-nos como viver, como agir. Basta ler o livro dos Provérbios e você encontrará sabedoria prática para cada dia da vida, para cada passo de nossa caminhada, para cada decisão, para cada comportamento, para cada atitude. Que tesouro extraordinário, mas isso é pouco se comparado ao verdadeiro propósito das Escrituras, vida eterna. Nós não podemos ter os nossos olhos voltados exclusivamente para o presente, e como dói o coração ver igrejas cuja mensagem é a prosperidade material, cuja proposta de vida é emprego, é carro novo, Meus irmãos, Jesus está tentando desconstruir na mente daqueles homens esse modo de ver o mundo, esse modo de ver a vida e esse modo de ver as Escrituras. O projeto de Deus para nós é vida eterna. Por mais abençoados que sejamos em nossa caminhada terrena, e nós o somos porque Deus é generoso, isso é tão pouco se comparado ao que nos aguarda. Jesus precisava chamar a atenção daqueles homens para a vida eterna. Por isso, tantas vezes é preciso dizer, como faz no capítulo 16, versículo 26 de Mateus: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Já no Sermão do Monte, ele já lembrava: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 5, 19 a 21, 6, 19 a 21. Na verdade, precisamos nos lembrar de que as Escrituras apontam para a vida eterna. E muitas vezes é preciso trabalhar na mente das pessoas esse conceito. É curioso, Paulo escreve à igreja de Corinto, no segundo capítulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quando Jesus conversa com aqueles homens e diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, no fundo foi para lhes lembrar que o discurso deles precisava ser revisto. Eles diziam que as Escrituras eram fonte de vida eterna, mas eles focavam nela para uma visão exclusivamente material. Mas Jesus então lhes propõe: se o vosso interesse, se o vosso desejo, se a vossa expectativa é encontrar nas Escrituras a vida eterna, então vem a terceira sentença de Jesus: são elas que testificam de mim. Se a vossa preocupação é buscar nas Escrituras a vida eterna, vocês vão descobrir que são elas que apontam para mim. São elas que apontam para a revelação que vocês estão rejeitando. São elas que apontam para a verdade para a qual vocês não estão prontos a dar atenção. Jesus, ao mesmo tempo que evocava a importância que eles diziam dar às Escrituras, e chamava a atenção deles para o fato de que as Escrituras são realmente mensagem de vida eterna, ele então conclui de modo definitivo: essa mensagem de vida eterna encontrada nas Escrituras aponta para mim. Se você honestamente voltar seus olhos para as Escrituras, você encontrará Jesus.
E é curioso perceber, tenho falado sobre isso aqui algumas vezes, o modo como as Escrituras são claramente cristocêntricas. Como todos os livros do Antigo e do Novo Testamento encontram sentido em Cristo Jesus. Todas as verdades reveladas nas Escrituras encontram coerência em Cristo Jesus. O projeto de Deus para o homem se resume a Cristo Jesus. É para Cristo que aponta a mensagem do Éden, a respeito daquele que esmagaria a cabeça da serpente. É para Cristo que apontam as inúmeras tipologias veterotestamentárias, da serpente levantada no deserto, do cordeiro substitutivo para Isaac, do cordeiro pascal, dos animais no sacrifício. A cada passo do Antigo Testamento nós encontramos sinais, indicadores de que a promessa se cumprirá. Até que chegamos à última página do Antigo Testamento, e gosto desse detalhe. No último capítulo do livro do profeta Malaquias, a mensagem é esta: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. E então você abre a primeira página do Evangelho segundo Mateus, e as palavras do anjo a José são: e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, é extraordinária a clara coerência na mensagem das Escrituras. E ao longo do Novo Testamento nós vamos encontrar reiteradamente as referências ao Antigo Testamento que mostram em Cristo Jesus o cumprimento do plano de Deus, o cumprimento do projeto de Deus. O Natal não acontece sem que todo um processo preparatório se houvesse desenvolvido ao longo de séculos. O Natal não acontece sem que um longo processo de espera e expectativa ocorresse ao longo de séculos. No nascimento de Jesus, os detalhes desse projeto, as minúcias desse projeto e o pleno cumprimento desse projeto. Entre as dificuldades encontradas por aqueles que convivem com Jesus, entre aqueles que não o receberam, um dos problemas é justamente esse: o seu foco material. Jesus tenta mostrar que o maná era apenas um símbolo distante do pão da vida que um dia viria. Jesus tenta mostrar que o cordeiro que era usado para cobrir alguns pecados era apenas uma imagem, uma sombra do cordeiro definitivo de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Jesus tenta mostrar que cada elemento do Antigo Testamento é um tipo, um prenúncio da verdadeira revelação que acontece quando Jesus vem ao mundo. Por isso, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais o Natal tem significado para nós. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais entendemos o valor que tem a chegada de Cristo ao mundo. Por isso as palavras do anjo: eis aqui vos trago uma boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, abre parênteses, assim como a profecia dizia, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador, conforme previsto e esperado no Antigo Testamento. Cristo, porque Ele é o Messias aguardado. Senhor, porque Ele é o Filho de Deus, que reinará para toda a eternidade. Por isso, ao longo de todo o Novo Testamento, até o livro do Apocalipse, Cristo é apresentado como a verdade revelada de Deus. Quão ricas as palavras do Senhor Jesus ditas àqueles homens. Se vocês voltam seus olhos para as Escrituras, cuidem-se para buscar nelas a vida eterna, e vocês
a encontrarão, porque são elas que testificam de mim. E quando no mesmo Evangelho segundo João, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 3, é nos dito que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, nós encontramos a perfeita coerência, a perfeita unidade do plano de salvação de Deus. 2 lembretes a serem considerados por nós na manhã de hoje. Primeiro deles, a verdade da preciosidade que são as Escrituras para nós, preciosidade que temos aproveitado tão pouco, quando podemos ser muito mais e melhor moldados pela palavra de Deus. A segunda lembrança, a lembrança de que é nas Escrituras que encontramos a Cristo, e em Cristo, o maior de todos os tesouros, a vida eterna. Vida eterna que significa não apenas a expectativa do que ainda virá, mas a plenitude de uma existência vivida com Cristo a partir do agora. A vida em abundância proposta por Jesus é uma vida que começamos a viver com Ele agora, no contentamento mencionado por Paulo, na paz citada pelo próprio Jesus, na atuação do Espírito Santo em nós e através de nós. Que as Escrituras sejam parte de nossa vida e que nós as exploremos mais. Que Cristo, o Cristo que nasceu no Natal, seja uma verdade em nossa existência e que a plenitude da vida que Ele nos propõe seja cada dia mais vivida por cada um de nós. Amém.